Olhar epistemológico sobre as pesquisas de percepção pública da ciência. Meu nome é Cassiane Beatriz Pazucchi Benassi, a minha orientadora é a professora Dulce Maria Striedo, e faço parte do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. Então, a minha pesquisa, ela tem como objetivo analisar as pesquisas de percepção pública da ciência no âmbito nacional, realizadas em 5 anos diferentes, em 1987, 2006, 2010, 2015, 2019, por meio das publicações do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, com um enfoque maior na constituição das suas enquetes, à luz de um olhar epistemológico sobre os questionários, entendendo e avaliando os indicadores que compõem as pesquisas. Então, a pergunta que norteia, portanto, é se existem fragilidades na composição das enquetes quanto seus enunciados e linguagens. Para compor esta análise, utilizaram-se 2 fontes de pesquisas que foram o Manual do Antiqua e o Discurso de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Percepção, também de Ciência e Tecnologia. A abordagem, então, inicialmente sobre o tema, quando fala-se em percepção, ela é um processo pelo qual atribuímos valor ao que o nosso corpo sente, muitas vezes ocorrendo distorções do que vemos, interpretamos, ouvimos, degustamos, chamamos ou tocamos. Essa crença, essa organização na nossa mente é devido, aos nossos sentimentos pessoais, segundo Cunha 2009. Já para as presentes autoras, para tanto, o termo percepção na pesquisa, ela se direciona no pensamento intrinsecamente ligado à cultura e também ao seu sistema simbólico de representações sobre o universo. Então, a partir da década de 50, emergiram-se várias preocupações em alguns países sobre a imagem da percepção da ciência e da tecnologia. Por fim, idealizou-se instrumentos para medir, então, a percepção dos estudantes quanto à alfabetização e o nível de cultura científica. Em 1979, a primeira pesquisa realizada em âmbito internacional nos Estados Unidos sobre a percepção pública da ciência se repetiu depois periodicamente. A Europa, particularmente pela sondagem do Eurobarômetro, que é uma maneira de avaliar a percepção também pública da ciência, ocorreu em 1977 e depois em anos subsequentes. Já nas décadas seguintes, outros países também utilizaram essas pesquisas de ciência e tecnologia, como na Índia, China, Japão, algumas também na década de 90, na América Latina, que foram na Colômbia, no México, Panamá, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguai, Costa Rica. Já neste âmbito, as pesquisas de opinião pública ganharam cada vez mais espaço, inseridas então num contexto mais democrático e também significativamente impulsionada pelo projeto ibero-americano, compostos pelos países Colômbia, Cuba, México, Panamá, Argentina, Uruguai, Brasil e Espanha. Portanto, o Brasil iniciou sua primeira enquete de percepção pública da ciência em 1987. 2 pesquisas depois, logo mais tarde, em 2006 e 2010, coordenadas também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e nesse meio tempo foram também já realizadas algumas pesquisas em âmbito estadual e municipal em São Paulo, organizados pela FAPESP. Em 2015, em Minas Gerais, amparado pela FABNIC, e também em 2019, uma pesquisa mais recente também, utilizando também enquetes de percepção pública da ciência, na qual os resultados também já foram divulgados. Então, agora analisando um pouquinho sobre a gênese dos indicadores de percepção pública, os vários esforços realizados individualmente e também coletivamente pelos países que compõem a Iberoamérica trouxeram uma construção de alguns manuais. Esses manuais, em 2001, se chamava Indicadores de Inovação, em 2007, Internalização de Ciência e Tecnologia, em 2009, Sociedade de Informações, e o mais recente, que é o Manual de Antiqua, que é esse que foi utilizado para a confecção, então, desse artigo. Ele abrange questões teóricas, metodológicas discutidas entre os colaboradores nos últimos anos. Então, algumas fragilidades encontradas, avaliadas segundo o manual e segundo a obra também de Vogt Morales. Quando
avaliados os sujeitos sob o índice de compreensão do conhecimento, a compreensão de termos e conceitos científicos é de grande fragilidade. Utilizar perguntas como resposta de verdadeiro e falso, perguntas objetivas curtas ou abertas, ou também os próprios enunciados das perguntas utilizadas nas enquetes, que estabelecem a possibilidade de apresentação de representações de si para o mundo, e a linguagem, segundo Vogt e Morales, é uma forma mais genérica de indicar e mostrar os indicadores de percepção pública da ciência. Como avaliar os indicadores com enunciados que utilizam verbos achar, concordar, supor, dando um duplo sentido de palpite ou apreciação, podendo indicar experiência ou não do sujeito sobre o tema. Então, essa é uma das fragilidades. Isso, segundo Vogt e Morales, não modifica o ato da fala, que continua sendo uma afirmação, né? Então, de fato, se a verdade está associada ao discurso da linguagem, segundo Chauí, depende, em primeira mão, da vontade de dizer e defender a verdade, não da vontade de dizê-la ou silenciá-la, ou até mesmo deformá-la. Contudo, apesar de várias pesquisas apresentarem elementos de ordem de palpite e também apreciação, como vemos nas pesquisas, os indicadores explicitam o significado próprio do sistema científico com a sociedade, porém com algumas fragilidades já ressaltadas. Vogt e Morales também fazem uma proposta para um novo indicador, capaz de avaliar a cultura científica, né? Propondo 3 categorias diferentes para avaliar os interesses, atitudes e conhecimentos da população. Seria o quê? Então, os indicadores de realidade, descrito pela linguagem dos indicadores, o de subjetividade, descrito pelos indicadores de percepção pública da ciência, e o terceiro seria um dado de conformidade da realidade que nasce da relação entre essas duas. Ou seja, né, um dado que faz parte da relação entre a ciência, a cultura científica e a forma como a sociedade se relaciona com as estruturas, com as instituições, com o próprio conhecimento científico. Então, portanto, essa relação ela vai servir como um catalisador para melhorar e avançar na estrutura dos indicadores de pesquisa de percepção. Então, considerando, então, agora o nosso trabalho, as considerações finais fazem parte, então, dessa análise que nós observamos durante as enquetes, né, pelo manual da Antipa e também pela produção de Vogt e Morales, onde analisam as questões da linguagem dessas enquetes, na quais muitas discussões existem acerca das limitações desses indicadores tradicionais de percepção e compreensão da ciência e tecnologia, a falta de fundamentos teóricos, metodológicos, as estruturas nessas relações, as relações entre atitudes, conhecimentos para medir o grau de conhecimento relativo à alfabetização científica, né? Então, é difícil você, nessas enquetes, calcular, medir o grau de conhecimento. Porém, poucas pesquisas até o momento se atentaram a investigar esses indicativos e os pressupostos teóricos e metodológicos para a reformulação e reestruturação das enquetes futuras de percepção. Portanto, avançar nessas questões de linguagem é de suma importância, principalmente porque é um elemento essencial na interpretação dos dados das pesquisas de percepção. A relação dessas pesquisas com a sociedade assume cada vez mais um histórico na qual são características peculiares aonde o público se destina. Esses indicadores, por sua vez, assumem discursos específicos que devem levar em conta a complexidade da cultura científica e os diferentes níveis de inserção, político, econômico, social e educacional, no qual o público-alvo está inserido, para que possam ser compreendidos e também bem avaliados. Então, aqui são algumas referências utilizadas no trabalho e o contato da autora. Agradeço a todos por estarem ouvindo o meu trabalho.